No coração de Alexânia, Goiás, uma escola, uma comunidade e uma rede de parceiros decidiram plantar algo muito maior do que hortaliças. Decidiram plantar oportunidades, consciência e esperança. Realizado pela Associação Empresa Azul, com o apoio fundamental da Equatorial e a parceria da Escola Bertolina e da Prefeitura de Alexânia, o programa Plantar o Bem nasceu para transformar vidas de adultos e crianças através da agroecologia e da educação ambiental. Ao longo dos meses, a terra foi preparada, sementes foram lançadas e junto com elas floresceram sonhos, saberes e laços que fortalecem toda uma comunidade. Este é um retrato vivo de como a educação, o cuidado com o meio ambiente e a união podem germinar um futuro mais justo e sustentável para todos. Meu nome é Carmo, moro em Olhos d'Água, eu tenho uma chácarazinha lá e assim, eu me inscrevi no curso, para mim poder ir aprendendo mais e mexer lá na minha chácara. E estou gostando muito do curso, um aprendizado muito bom e quero finalizar esse curso. Da terra. Então ela faz o que? Novela e faz o substrato. Porque na hora que eu encostar a terra aqui nas 4 pontas, lembra que eu te falei que você tem que encostar? Vai soltar raízes aqui, ó, 360 graus. E ela tá aqui, isso aqui é só o cotilédone da semente e essa aqui começa a absorver luz. Então agora ela tá despertando e formando novos brotos aqui, tá vendo? Ó, tem 2 categorias que eu tenho que fazer. Eu não posso repetir família. É o ideal não repetir família. Então, pimentão parece com uma pimenta? Parece com tomate? São da mesma família, mas batata inglesa é da mesma família do tomate. Ó, engraçado, né? Só que ela é raiz, tubérculo, e a outra é fruto. E a última coisa que a gente vê é o aspersor. Primeiro a gente faz a dimensão de tubulação. Então, quem conseguir colocar a tubulação dessas de polegadas, e é normal que você vai. E não deixe encostar no chão, encosta na cama. A Empresa Azul acredita que investir em pessoas é investir no futuro. E o Instituto Equatorial abraçou essa nossa proposta, acreditou nela desde o início e, claro, a Prefeitura de Alexânia, a própria diretora da Escola Municipal Bertolina Teixeira, disse sim a essa ideia e nós fomos capazes de juntos capacitar membros da comunidade e promover empregabilidade. A Associação Empresa Azul é uma associação de empresários e empreendedores de negócios sociais do Brasil. E ela funciona alicerçada nos princípios da liderança fraterna. O que isso significa? Então, no programa Plantar o Bem, por exemplo, não existe um líder fraterno, é aquele que detém mais conhecimento, que tem mais sabedoria acerca dos estudos que envolvem a sustentabilidade. E todos seguem aquele líder. Apesar de nós fazermos uma construção coletiva, colaborativa, nós respeitamos a liderança daquele que sabe mais. E ele é o fio condutor que vai unindo todos os esforços, toda a capacidade de execução dos membros da associação em favor do projeto que ele lidera. E foi assim que aconteceu com o programa Plantar o Bem aqui em Alexânia. Então, a partir de uma conversa com a diretora da Escola Municipal Bertolina Teixeira, que mostrou um terreno baldio, inutilizado, que havia nos fundos da escola, que surgiu a ideia de fazer um projeto dentro dessa área da sustentabilidade, de construir uma agrolab, um programa super completo que abraçasse várias áreas do conhecimento e que pudesse proporcionar de uma forma bem completa, como a gente pode ver, que é o programa Plantar o Bem, benefícios para toda a comunidade do entorno. Então, a Associação Empresa Azul tem essa característica de ser essa ponte entre pessoas e projetos para que a gente possa gerar impacto social, realizar as nossas iniciativas dentro daquilo que nós nos propomos a fazer. Porque a presença de matéria orgânica virgem, quando ela entra dentro da terra, ela vai fermentar. Se ela estiver aqui dentro, ela fermenta e esquenta. Aí eu tô com a muda aqui, vai esquentar minha raiz. Aí ela vai ficar amarela. Então... Eu me chamo Daniela Lima, estou fazendo esse curso aqui em Alexânia, sou de Olhos d'Água, moro há 5 anos em Olhos d'Água.
E como Olhos d'Água é o interior, né? A gente tem ali um quintal grande nas nossas casas. Eu estou fazendo esse curso para compreender, né, como lidar com a terra, conseguir plantar, né, para mim mesma, ter uma qualidade no alimento, né? Tá muito bacana. A gente tem aqui a teoria e a prática aqui no campo. A gente vai acompanhar, né, todo esse procedimento, todo esse processo de como adubar a terra, como identificar qual é o melhor adubo, né? Então é muito legal porque a gente está fazendo tudo na prática. Inclusive hoje a gente vai fazer aqui a encanação para poder, nessa época da seca, a gente poder irrigar a terra e acompanhar todo o processo da planta até a colheita. Então assim, é muito gratificante ter esse conhecimento assim, de forma tão acessível. Dificultar aqui em relação aos vegetais é a questão da luz. Porque para as meninas entenderem como é que eu fiz, porque eu tento trazer para vocês serem observadores do comportamento das plantas, do solo, para a gente fazer uma prática. Barra torta e outra assim, o aspersor ele funciona assim. Então para jogar 6 metros, ele funciona. Quando eu já jogo ele torto, e vai acontecer no campo ficar torto pela manutenção, molho, o pau amolece, vento, tem que quem vai colaborar fazer sempre ficar reto. Por quê? Se a senhora é uma pessoa, eu sou outra e eu estou torto, a minha água já torta, esse raio aqui eu já jogo, não jogo no teu pé, fica menos água, aqui eu jogo mais água para cima e evapora, então não jogo água nos raios como precisa. E irrigação tem técnica por isso. Tudo bom, pessoal? Eu sou Ricardo Máximo, sou engenheiro agrônomo, sou gestor de sustentabilidade da empresa Azul e estou junto ao projeto Plantar o Bem para mostrar para vocês como iniciou esse projeto. Filho no colégio e dentro da conversa, dentro da sala da diretoria, eu vi o espaço que tinha no fundo desse que vocês estão vendo nesse momento. E estava cheio de entulho, cheio de mato, e a minha visão relembrou a minha memória de como eu comecei a entrar nesse ramo dos vegetais, como eu me apaixonei e me tornei um profissional do reino vegetal. Começou tudo na minha casa, numa área semelhante a essa, numa área cheia de grama, no caso aqui era mais entulho e mato, que transformou uma área de 3.000 metros numa super horta, uma horta orgânica com o tempo que passou, certificada e a nível comercial. Então, essa memória me trouxe uma vontade e eu fiz uma proposta para a diretora Rose que a gente poderia transformar essa horta em algo produtivo, uma pequena horta, para gerar uma interação com as crianças, uma parte pedagógica e também gerar um recurso, gerar uma produção, quem sabe gerar uma venda. Nem imaginávamos a grandeza que isso se tornaria. Diante disso, surgiu a permanência. Mais vezes eu fui visitando, a gente foi se abrindo, o interesse da diretora também foi muito bom, porque sem a decisão dela e a tomada de força para isso acontecer, nada teria acontecido. E aí a gente começou a moldar o projeto. Nesse momento, surgiu o edital da Equatorial, do Instituto Equatorial, onde nos proporcionou recursos para poder não fazer um projeto agora pequeno, um projeto já com a escala e com a agilidade maior que a gente imaginava. Nisso, os gestores de sustentabilidade e os outros gestores da empresa Azul trabalharam no edital e fomos contemplados com um recurso que veio no momento certo para a gente transformar uma área totalmente abandonada numa área produtiva, que é essa horta aqui no fundo. Então nisso veio todas as ideias, toda a vontade de transformar isso aqui em algo que fosse diferencial, algo que, diferente do que outras escolas implantam, a gente linkar a agroecologia, a transformação social e os pilares que ela nos traz, a parte econômica, a parte social e a parte ambiental. Cuidar da terra, produzir de forma consciente e planejada e também trazer a sociedade para se inteirar, para entender que uma pequena escala, um pequeno local pode se transformar em um momento de vários labores, de ideias, de trocas de informações e a gente construir junto isso uma oficina, um curso que se transformou no AgroLab.
Com a idealização do AgroLab, a gente veio para a prática. Então a gente abriu as inscrições, vieram os alunos, a gente tinha abertura para 40 e decidimos dividir a turma em 2 grupos para poder ficar melhor administrado e também dividir as atividades. Porque como o dia é muito longo e eu queria conseguir fazer eles verem a realidade da vida do campo, não simplesmente sendo um curso de teorias e uma vivência prática, algo mais simples. Eu queria que eles entendessem a realidade porque o AgroLab traria para eles também uma possibilidade deles, dentro de cada um, se tornar às vezes um empresário rural, transformando a sua área, a sua chácara, em algum outro local que eles possam ter, também num projeto de agroecologia com comercialização de hortaliças e frutas. Então esse curso não seria mais do mesmo. Dentro da idealização, eu consegui trazer com o conhecimento técnico que eu fui adquirindo ao longo das minhas experiências de pequenos produtores, de assentamentos e de grandes produtores, um formato que contemplasse o máximo de técnicas dentro da inovação, da parte da agronomia, como também de formas que dessem alta rentabilidade. Não simplesmente uma horta orgânica, pequenininha, mirradinha, como tem um costume de nos coletivos falarem das origens, mas uns produtos grandes, bonitos, saudáveis, com grande conteúdo nutricional, que despertasse também neles o interesse dessa parte, tanto da vivência do social, como deles se transformarem às vezes nos empresários. Então, diante disso, a gente começou a moldar a área, e com a parceria da prefeitura a gente conseguiu um aceleramento, que vieram máquinas e começaram a revolver a terra enquanto a gente discutia a teoria nos fins de semana. Mas é claro que no mesmo dia da teoria eu já trazia eles para as práticas. Então a gente fez o processo todinho de transformação da terra, recuperando o solo, que tinha umas características tão inapropriadas para cultivo, a gente foi transformando para deixar o solo da forma mais adequada para ter um cultivo satisfatório. E assim a gente foi fazendo calagem, correção de solo, inserindo nutrientes para ter um grande requerimento de nutrientes disponíveis para as plantas. Porque as plantas comem todo dia, exigem bastante nutrientes e a gente precisa trazer isso para elas. Uma condição benéfica para elas poderem desenvolver. Olá, meu nome é Felipe. Não trabalho com terra, mas aqui eu vim para poder aprender e o cultivo de hortaliças vai ser fundamental para a nossa vida e para a nossa sociedade. Gabriele, eu sou gestora de projetos da Associação Empresa Azul e hoje eu estou aqui acompanhando na prática a capacitação que está acontecendo de um dos editais que nós fomos contemplados pelo Instituto Equatorial, que promove e incentiva a sustentabilidade, a educação ambiental. E aqui na Escola Bertolina Teixeira vai ser construído o AgroLab, que está em fase de preparação do solo. E aqui o professor Ricardo Máximo está hoje fazendo a capacitação da parte prática e é muito gratificante acompanhar tudo isso depois que a gente fez a parte teórica acontecer, depois que a gente foi aprovado e ver esse projeto nascendo na prática é muito gratificante. As crianças vão ser contempladas depois que tudo fica pronto, toda essa fase passar de preparação do solo, vai ser plantada as hortaliças e isso vai para a mesa dessas crianças e desses jovens. É muito importante que projetos como esse tenham mais incentivos. Eu agradeço muito ao Instituto Equatorial por acreditar no nosso projeto. Agradeço o apoio da Prefeitura e da Escola Bertolina, que tem dado toda a estrutura aqui para que esse projeto aconteça. O máximo que ele foi criado. Quando ela vai diminuindo a largura que ela joga. Até ela não quer acabar a água, fica só aqui pertinho. E a gente tem uma distância entre aspersores, vocês vão ver na linha. Então precisa dessa água estar sendo reabastecida na hidráulica. A gente fala hidráulica por causa da altura. E ela vai jogando uma água nesse pé, essa água nesse pé, esse nessa e esse nessa. E na outra linha que existe aqui embaixo, a de cá joga nessa, joga nessa e joga nessa, entendeu? Então a gente vai fazer sempre um quadrante molhado. É assim que funciona a irrigação. A técnica é simples. Então a gente vai fazer na prática, vocês vão pular cano, vocês vão aprender portão.
criança, de bebê, de adulto, a planta, na fase que ela desenvolve, a gente vai inserindo adultos. Porque a planta, ela come todo dia igual a gente. Porque a gente está acostumado. Se vira, né? Então eu falo de manhã. Quem nunca matou uma plantinha por falta de água? Meu nome é Guilherme, eu tenho 17 anos e eu tô aqui nessas aulas porque eu sou apaixonado por biologia e eu acredito que a agricultura faz parte da biologia, né? Então, se eu ingressar realmente na faculdade de biologia, eu já vou ter um basiquinho de alguns conceitos, algumas partes assim. E eu sou apaixonado por planta, animais e biologia, resumindo. Eu sou aqui de Alexandre, nasci em Goiânia, aí eu moro aqui por um tempinho já. Olá, eu sou o Luiz, eu faço parte do Conselho Fiscal da Empresa Azul e hoje nós estamos aqui acompanhando o projeto Plantar o Bem. Então estamos numa atividade já na sua segunda etapa, né? São 11 etapas no geral. Então nessa segunda etapa nós estamos dando início à instalação da irrigação, né? Do encanamento para irrigação. Estamos também preparando o solo, colocando os nutrientes necessários, porque nós iremos logo mais iniciar o plantio. Muito produtivo esse nosso curso, esse nosso projeto, porque os alunos que aqui comparecem, eles vêm com um grande interesse. Alguns têm um pequeno espaço na sua casa, outros têm um espaço de terra um pouco maior e querem se dedicar ao plantio de culturas diversas, como hortaliças, né? E outros como raízes, né? A cenoura, a mandioca e assim por diante. E eles querem fazer, na realidade, o plantio orgânico, para sair dessa rotina de produtos químicos para a produção de alimentos. Meu nome é Marisa, eu estou fazendo esse curso novamente porque eu já fiz outros do Senar também que são muito bons e o projeto é muito interessante, você aprender, né, a lidar com a terra e as técnicas, muito interessante porque eu gosto de planta e eu escolhi fazer esse curso. Sim, esse está sendo bacana, que desde o primeiro dia já está na prática. Então a gente grava mais quando pega na prática também. Agora nesse momento está mexendo biofertilizante, que o professor fabricou, né? Acrescentando os ingredientes, tem que deixar fermentando e sempre ir mexendo. E uma satisfação para mim foi também trazer uma parte junto com a Miss Green, que foi a gente fazer uma atividade pedagógica que em 2 momentos me trouxeram muitas visões e esperança das crianças, que foi a gente conseguir levar para eles uma experiência de fazer um cultivo de umas sementinhas que a gente disponibilizou e eles teriam a tarefa de cuidar delas, para elas germinarem, crescerem até um certo ponto e trazer para a horta para a gente plantar. Então a gente tem um canteiro deles aqui que eles também fizeram na prática. Então todos os alunos de cada sala, do período de manhã e do período da tarde, vieram participar do AgroLab e vieram pôr a mão na massa, aprenderam a cultivar, aprenderam a trazer agora o resultado da sua experiência e transformar na terra para a gente colher. Muitos deram certo de colher, outros não, mas faz parte. Mas a expectativa e a ansiedade que gerou nessas crianças reforçou um comportamento nelas de que elas podem cuidar, elas podem ser cuidadoras tanto do meio ambiente delas, do entorno da casa delas, como de outros momentos até de mais exigência de respeito, consideração para as pessoas. Não é só as plantas só foram um mecanismo. Mas a gente viu no olhar delas que há esperança, há o reforço, o bom comportamento e a vontade de ver as coisas brilharem. Então as crianças trouxeram para mim
uma forma que delas é que a gente tem que trabalhar, para reforçar a vontade, desde a fase da juventude, o melhor momento para elas formarem ideias de que elas podem compartilhar, vivenciar, elas podem atuar na comunidade, trazendo soluções para o meio ambiente, trazendo soluções para a sobrevivência delas mesmas, mas também trazer várias formas de desempenhar o relacionamento humano. Que a gente não perde isso, de respeitar, de ter paciência, de esperar o momento das coisas que são o ciclo da vida acontecer. Então, a experiência com as crianças, não só porque eu tenho filhos também, na mesma faixa de idade, me trouxe uma vontade de trabalhar mais nesse meio, para que a gente possa multiplicar ações dessas, cada vez melhoradas, cada vez com impacto social, que gera um resultado como foi esse do colégio. Precisava oxigenar? Sim. Então a gente fez o quê? Ó, afofou ela, ó. Fez a cova, misturou o adubo, olha a cor diferente, ó. E agora vocês vão fazer aqui, a representação da sala é essa planta sobreviver. Então, as meninas, vem cá. Cadê as duas? Vão em terra muda aqui pra gente fazer. Aí depois de enterrar, isso, dá uma leve apertadinha. Então essa planta aqui é a citronela. Cheirinho aí, ó. Olha o cheiro dela, ó. Ó, ó o cheirinho dela, ó. Viu? Dá pra sentir aí? Tá? Isso, tá vendo? Eu já fui na sala que tinha esse mesmo cheiro. O Gabriel vai representar a turma aqui, plantando essa erva que é a lavanda. Pode puxar. Aí faz assim, ó. E agora aperta ela comigo assim, nos cantos. Muito bem. Muito bom! Daqui a 2 anos você vem, ela tá passando. Então, o projeto iniciou de uma conversa aqui dentro da escola, no dia de uma matrícula. O pai veio para fazer uma matrícula, né, da sua criança, da sua menina. E aí, na conversa, a gente conversou bastante. E na conversa, ele falou que era agrônomo. E eu, conversando com ele, falei que queria muito fazer uma horta aqui na escola, para aliar a teoria e a prática aqui dentro da escola, para que as crianças se envolvessem com uma horta, que entendessem o processo de uma horta. E Ricardo ficou muito encantado com o meu projeto, com o que eu falei para ele. Só que no momento que eu mostrei para ele, eu mostrei um pedacinho de terra ali na frente da escola, um pedacinho bem pequeno, embaixo de uma árvore. Ele olhou para mim e começou a rir. Só que eu não entendi no momento, né? Aí a gente entrou para nossa sala, e aí da minha sala dá para ver esse mundaréu aqui de terreno. E ele me perguntou: qual é? De quem é esse terreno? Eu falei: é da escola esse terreno. Ele olhando para esse terreno, ele falou: eu vou fazer uma horta aqui, viu, diretor? Eu não acreditei, no momento eu não acreditei. Eu falei assim: esse homem é louco, porque esse terreno é muito grande. E ele falou assim: nós vamos fazer uma horta enorme aqui nessa escola. E aí eu não acreditei. Ele foi embora e eu fiquei com aquele projeto na cabeça. E aí a gente se encontrava na hora que ele ia entregar a filha dele aqui na escola. E aí eu sempre perguntava: e aí, Ricardo, o projeto? Vamos lá, agrônomo, vamos desenvolver esse projeto. E ele falou assim: pode deixar, pode deixar. E aí, quando foi no início de 2025, a gente alinhou. Eu encontrei com a Thaísa, que é a esposa do Ricardo. E a gente sentou e conversou, eu, ela, Ricardo, e decidimos realmente fazer o projeto. Aí o projeto entrou na escola, veio a Nívia, que arrumou um personagem, né, que é a Miss Green. E aí a gente se alinhou pedagogicamente, eles vieram até a escola, apresentaram um projeto para todo o corpo docente da escola, para todos os funcionários da escola. Foi um momento bem legal, eles exporam todo o projeto, bem planejado, bem adequado à escola. E no momento que eles trouxeram o projeto, eles trouxeram também a parte pedagógica com a Lívia. A Lívia, o personagem dela é a Miss Green. Quando ela chegava na escola, nossos alunos ficavam encantados, porque aliavam a horta da escola com a personagem. E aí eles vinham
conversavam sobre a horta, quais são a importância da horta para a escola. E aí o Ricardo fazia uma aula, dava uma aula para os alunos, e dentro dessa aula vinha a Miss Green, né, com o personagem, trazia as crianças para a horta, conversava sobre a importância da horta. E no momento final do projeto, a gente fez uma culminância, chamou o pessoal da Secretaria de Educação, da Prefeitura. E foi um projeto, foi uma culminância bem feita, bem alinhada. E o que eu tiro de bom desse projeto? Esse projeto, assim, ele trouxe para a escola não só a teoria de ter uma horta dentro dessa escola, mas sim as crianças mesmo colocarem a mão na massa, entenderem como é que a alimentação acontece, como é que uma horta ela começa a se transformar da sementinha em saudável. E para nós, como professores, isso ajudou muito a escola, assim, para as crianças entenderem ao fundo que realmente é um alimento saudável dentro de uma escola. Com o projeto, aqui na escola, a gente tem um aluno que é autista. Esse aluno autista, ele estava no trabalho. Todos os dias ele dava crise na escola, crises grandes, assim, a gente não conseguia conter. Aí um dia ele viu pela janela da sala a horta. E aí ele se encantou por essa horta. E aí todas as vezes que ele começava a querer dar crises, a gente trazia ele aqui para a horta. E aí ele começou todas as vezes à tarde, quando ele começava a ficar nervoso, ele vinha para a horta. E aqui ele encontrou um pé de melancia. E esse pé de melancia, ele falou que era dele. Aí todos os dias ele vinha molhar esse pé de melancia, ajudar o rapaz aqui que cuida da horta, e tirar matinho do chão. E assim, com esse envolvimento com a horta, ele também ia se acalmando. E a partir daí ele nunca mais deu crises. Ele ficou assim encantado com tudo que acontecia aqui. Ele rodava, corria aqui na horta, e isso foi acalmando ele. Então, assim, é muito bom esse envolvimento da criança com a horta, esse verde, acalma, dá uma tranquilidade. Foi uma terapia para ele. E todas as vezes assim, que ele olha a horta lá da janela da sala dele, ele fica encantado, ele fica olhando horas e horas e vai se acalmando. E isso trouxe benefício para a escola. Eu quero agradecer de coração a Ricardo por ter abraçado essa causa nossa, né, dentro da escola. Agradecer a Empresa Azul, Thaísa, né, que está à frente da Empresa Azul. Agradecer essa parceria que ela acreditou na escola, acreditou no potencial da escola. Agradecer ao Instituto Equatorial, né, que deu apoio aí com o financeiro. Quero agradecer também à Prefeitura Municipal que nos ajudou, que abriu as portas, né, para a Empresa Azul aqui dentro da escola. E agradecer a todos, a comunidade que ajudou também. Agradecer aos alunos, aos professores, funcionários da escola. Muito obrigada. Meu sentimento do projeto Plantar o Bem foi maravilhoso, porque temos essa área maravilhosa aqui, que nem tanto só era mato, era uma campina. Então a Miss Green apareceu de repente nas salas fazendo propaganda com a sementinha e distribuímos para as crianças. E então tudo começou aí. As crianças levaram a sementinha para casa, cuidaram dessa sementinha, a sementinha germinou e teve uma data específica para trazerem para fazer o plantio. E hoje está essa horta maravilhosa, no qual podemos, na escola, né, comer alimentação saudável, orgânica, tudo orgânico, isso é maravilhoso para nós. E a horta em si trouxe um benefício muito grande para as crianças. As crianças aqui, elas contemplam a natureza, podemos fazer aulas dinâmicas envolvendo a natureza, envolvendo o verde. E as crianças amam
amam o Bruno, chamam ele de Ninja, o cuidador da nossa horta. E as crianças também vêm aqui e cuidam. Colhem o alimento, levam para as suas casas. Os pais podem vir também fazer alguma colheita, compra também, né? E tudo orgânico, saudável para a nossa vida. Achei uma experiência muito importante, porque a criança, você tem que ensinar para ela desde cedo, né? O que é melhor para a saúde. E a criança que você incentivar, ela floresce, né? Então, assim, a gente vê o sentimento delas de estar participando de uma coisa tão importante, né? A saúde da gente, comer alimentos saudáveis, participar. Para elas, o importante é elas participarem. Elas chegam e falam, nossa, eu ajudei a plantar, né? É um sentimento muito importante. Ver que a criança consegue desenvolver aquilo ali, trazer para a vida, né? Uma alimentação boa. E aí, na hora que chega lá no lanche, aí eles, nossa, olha tia, tem aqui, olha o que eu plantei. Isso é uma coisa muito importante para eles. Eles se sentem, acho que, úteis, né? Tipo assim, eu participei dali. Passaram pelo primeiro desafio, eles conseguiram cuidar da plantinha, trazer. Olha só que lindos. Então vamos dar uma salva de palmas para eles, gente. Muito bom. Agora eles vão plantar e depois todo mundo vai plantar, tá bom? Então, quando eu fui convidada a participar desse projeto em uma reunião da Associação Empresa Azul, tudo começou ali mais com a parte pedagógica em relação a planejamentos, né? Ter essa conversa com os professores. Então, quando eu cheguei na Escola Bertolina e a gente estava conversando sobre o projeto, veio esse insight de criar um personagem para dar vida, né, dentro do projeto pedagógico que aconteceria nas salas de aula com os professores da própria Escola Bertolina. E aí, quando veio esse insight, eu falei, pronto, nasce aí a Miss Green. E foi assim que a Miss Green deu início ao projeto Plantar o Bem, dentro da parte pedagógica. Eu me lembro o primeiro dia que eu cheguei lá, que eu vi todas aquelas crianças e elas estavam assim, sabe, num entusiasmo, uma alegria. Nossa, quem será que ela é? E aí eu falei, né, hello guys, explicando um pouquinho da minha origem. Montei ali todo um personagem voltado para aquele projeto. E a Miss Green, ela surgiu de um sonho meu. Eu sou pedagoga, né, com especialização em neurociência e psicopedagogia e neuropsicopedagogia, e atuei uns 16 anos em sala de aula. Hoje eu já sou empresária, mas dentro de mim sempre teve esse amor, essa paixão pela pedagogia, pelo ensino, voltado ali para a educação infantil, para as crianças. Então, ser a Miss Green foi a realização de um sonho, porque a escola nunca saiu de mim, de uma certa forma. Então, fazer isso de uma forma voluntária foi algo grandioso, foi um presente para mim, e juntar com a minha origem, com a minha essência. Então, eu que cresci ali no interior de Sobradinho, onde era tudo muito roça, chão batido, mão na massa, plantar, rastelar, cuidar da natureza, tinha muito isso, né? Eu cresci nesse ambiente aí, minha primeira infância, até os 6, 7, 8 anos de idade, era muito isso. E eu gostava, essas são as memórias que eu guardo, assim, profundamente, com muita alegria. As minhas duas paixões, que são o meio ambiente e a pedagogia, de uma certa forma, o público infantil, foi a realização de sonho, e foi maravilhoso. No início, quando eu cheguei lá, a gente levou para eles um grande desafio, uma sementinha que eu chamei ela de bebê, e falei para eles a importância do autocuidado, do cuidado. Então, o primeiro desafio deles era levar
essa sementinha numa esponjinha que iria germinar e cuidar dela durante 30 dias. Então, eles foram orientados aí passo a passo, como que seria, o que não podia faltar, não podia também ultrapassar, não podia ter excesso de água, falta de água, sol. E assim foi, eles foram para casa com essa missão, um envelopezinho, uma sementinha que eles ainda iriam descobrir o que seria, se era uma melancia, se era um pepino, enfim, eles ainda tinham que passar por essa descoberta e cuidar, né? Entender que ali em 3 dias mais ou menos ia acontecer a germinação e como que ia fazer essa transmigração, né, da plantinha, da sementinha que já tinha germinado para um pote com terra. E quando eu voltei nesses 30 dias, eu já estava ali imaginando, provavelmente é tão difícil cuidar de uma semente, germinar, mas essas crianças, elas abraçaram a causa, elas literalmente entenderam que aquela sementinha era um bebezinho e que precisava de cuidado, e a curiosidade de ver aquela sementinha germinar e descobrir o que era. Quando eu voltei na segunda visita, essas crianças, elas estavam eufóricas e assim, tinha uma sala que quase todo mundo trouxe de volta o vasinho já com a plantinha, né? 30 dias já deu tempo até de crescer um pouquinho. E foi maravilhoso, porque eles ficaram assim, enlouquecidos. A gente vai plantar. Então foi aí que a gente fez a nossa primeira visita em campo, onde eles puderam levar as plantinhas que eles cuidaram com tanto amor e carinho lá pro AgroLab. E aí aprenderam um pouquinho sobre os solos, mas relembraram o que precisava para cuidar da planta, para ela crescer, etc e tal. Todas as crianças, independente daquelas que conseguiram ou não trazer a plantinha viva, porque algumas falavam assim, a minha plantinha bebeu muita água, a minha sementinha morreu porque, enfim, tiveram algumas que não deu certo. Mas a gente falou, né, o importante é vocês estarem aqui agora. E aí eles participaram do AgroLab, todos eles tiveram a oportunidade, todas as crianças que estavam lá naquele dia plantaram algo, colocaram ali a mãozinha na massa. Então algumas plantaram alface, cebolinha, alho poró, e ver o processo, acompanhar o processo dessas plantas praticamente diariamente, porque da janela da sala deles, eles conseguem ver o AgroLab, né? Então, foi maravilhoso, foi uma experiência maravilhosa. Então, na outra vez que eu voltei, que a gente foi lá em campo, ver um pouquinho, cada vez a plantinha tinha crescido um pouco mais, outras o pombo comeu, enfim, a gente mostrou para eles a realidade, porque a gente sabe que dentro de um AgroLab, de uma horta, muitas coisas podem acontecer, a falta os insetos, as pragas. Então eles tiveram um contato real, eles entenderam que elas podem sim crescer lindas e saudáveis, como pode dar errado por uma praga, por um pombo, como a gente teve, né, alguns pombos que iam lá e comiam algumas das folhagens, e aí a gente teve que plantar de novo e eles ficaram entusiasmados. Então assim, foi maravilhoso. Ela de fato, ela sabe o poder de transformação, né, que essas organizações têm dentro da comunidade. O Instituto Equatorial, em 2024, ele lançou um edital Diálogos Equatorial, onde nós apoiamos 151 projetos dentro do Brasil, né, no Brasil todo. 20 projetos são dentro do estado de Goiás, e um deles é esse projeto que está sendo realizado aqui, que é a coisa mais linda. Eu fui ali na sala, a Thaís também gosta da sala e me mostrou a horta. Gente, meu coração ficou quentinho demais. É muito feliz ver isso.
Então, assim, hoje representando aqui o Instituto Equatorial, eu quero agradecer a participação e reforçar o legado da Equatorial, que há mais de 20 anos vem com esse projeto, né, que é de responsabilidade social. Também me colocar à disposição de todos vocês, né, empresas, organizações sociais, enfim, cidadãos, para que quem queira fazer parte desse projeto, dessa rede do bem, me procure, tá? Muito obrigada. Dizer que eu fui procurado no início da gestão pelo pessoal da empresa Azul para poder nós tocarmos esse projeto. E aí precisava do terreno, precisava de um profissional. Aí a Equatorial, a Mariana se prontificou e nós ficamos muito felizes. Porque, a princípio, tem-se uma ideia que é apenas cultivar, plantar, e já é muito importante. Mas foi feito todo um trabalho ambiental, de conscientização, que foi relatado aqui das crianças, da interação, isso é importante. Disse que seria um projeto piloto e com certeza nós vamos avançar. E aí, contar com a parceria da Equatorial e novos projetos, porque, como foi dito aqui, nós temos a Escola Agrícola. Não sei se vocês já conhecem, mas nós fazemos o convite aqui para conhecer o local e nós estendermos esse projeto para os demais colégios. Que é o momento de vocês, os alunos do Colégio Bertolina. E a Miss Green está muito feliz de poder estar aqui agora. Então, o projeto Plantar o Bem decidiu, junto com os professores, com a diretora Rose, premiar aquela criança que se dedicou, que deu o seu melhor. E a gente viu que, na verdade, todos, gente, foi muito difícil. Foram 5 jurados. Graças a Deus a Miss Green não fez parte disso, porque seria muito difícil, porque ficaram muito lindos todos os desenhos. Então, foram selecionados um aluno por cada turma, da parte da manhã e da parte da tarde. E eles vão receber um troféu, e o troféu é uma cerâmica com a impressão desse desenho lindo e maravilhoso que eles fizeram. Então, gente, esse último prêmio, ele não estava no cronograma, e os jurados, depois de escolherem os desenhos, eles me chamaram, e muito emocionados com a proposta dessa criança. Eles falaram, olha, eu acho que a gente tem que ter uma premiação especial para ela, né? Porque ela trouxe um pouquinho da essência e da preocupação que nós, como seres humanos, devemos ter no cuidado com a natureza, no cuidado com o nosso meio ambiente. E esse prêmio de destaque, ele é da professora Gabriela, e a aluna é Maria Clara. Eu queria muito que ela estivesse aqui. E eu vou pedir para ela ler o que ela escreveu e mostrar para vocês o desenho dela e explicar um pouquinho a essência desse desenho, né? O que fez essa grande artista escrever essa frase e desenhar algo tão importante para todos nós. Boa tarde. O conceito do meu desenho foi... a Miss Green pediu pra gente desenhar o que o projeto Plantar o Bem representa pra gente. Foi um desenho simples, mas de coração, e o que representa pra mim. Pra mim, o projeto Plantar o Bem, eu creio que eu tenho expectativa que ele vai chegar nas cidades grandes. Aqui, como eu desenhei no desenho, é como se ela tivesse sem cor, mas o projeto Plantar o Bem, que eu representei por uma alface, chegasse e praticamente pintasse as cidades grandes e tomassem ele
com o projeto chegasse à cidade grande e tomasse e ajudasse, porque não tem agrotóxicos e é muito bem. Então esse foi o meu conceito e foi o que ele representa para mim. E aqui eu escrevi: não deixe os prédios tomarem lugares dos campos verdes e das plantações, porque isso é muito importante para a gente. Obrigada!